Atos 25, versículo 18, diz assim: acerca dele, estando presentes os acusadores, nenhuma coisa apontaram daquelas que eu suspeitava. Tinham, porém, contra ele algumas questões acerca de sua superstição e de um tal Jesus defunto que Paulo afirmava viver. E estando eu perplexo acerca da inquirição desta causa, perguntei se queria ir a Jerusalém e lá ser julgado acerca dessas coisas. Mas apelando Paulo para que fosse reservado ao conhecimento de Augusto, mandei que o guardasse até que o envie a César. Então Agripa disse a Festo: bem quisera eu ouvir também este homem. E ele disse: amanhã o ouvirás. No dia seguinte, vindo Agripa e Berenice, com muito aparato, entraram no auditório com os tribunos e varões principais da cidade, sendo trazido Paulo por mandado de Festo. E Festo disse: Rei Agripa e todos os varões que estáis presentes conosco, aqui vedes um homem de quem toda a multidão dos judeus me tem falado, tanto em Jerusalém como aqui, clamando que não convém que viva mais. Mas achando eu que nenhuma coisa digna de morte fizera, e apelando ele mesmo também para Augusto, tenho determinado enviá-lo. Dele, porém, não tenho coisa alguma certa que escreva ao meu Senhor. E por isso, perante vós, o trouxe, principalmente perante ti, ó rei Agripa, para que, depois de interrogado, tenha alguma coisa que escrever. Porque me parece contra a razão enviar um preso e não notificar contra ele as acusações. Depois, Agripa disse a Paulo: permitisse-te que te defendas? Então Paulo, estendendo a mão em sua defesa, respondeu: tenho-me por venturoso, ó rei Agripa, de quem perante ti me haja hoje de defender de todas as coisas de que sou acusado pelos judeus. Mormente sabendo que eu que tens conhecimento de todos os costumes e questões que há entre os judeus, pelo que te rogo que me ouças com paciência. A minha vida, pois, desde a mocidade, qual haja sido desde o princípio em Jerusalém, entre os que da minha nação todos os judeus a sabem, sabendo de mim desde o princípio, se o quiserem testificar, que conforme a mais severa seita da religião vivi fariseu, e agora pela esperança da promessa que por Deus foi feita a nossos pais, estou aqui e sou julgado, a qual as nossas 12 tribos esperam chegar, servindo a Deus continuamente, noite e dia. Por esta esperança, ó rei Agripa, eu sou acusado pelos judeus, pois que julga-se coisa incrível entre vós que Deus ressuscite dos mortos? Bem, tinha eu imaginado que contra o nome de Jesus, o Nazareno, devia eu praticar muitos atos, o que também fiz em Jerusalém, e havendo recebido o poder dos principais dos sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões, e quando os matavam, eu dava meu voto contra eles, e castigando-os muitas vezes por todas as sinagogas, os obriguei a blasfemar, e enfurecido demasiadamente contra eles, até nas cidades e estradas os persegui. Sobre o que, indo então a Damasco, com o poder e comissão dos principais dos sacerdotes, ao meio-dia, ó rei, vi no caminho a luz do céu, que excedia o esplendor do sol, cuja claridade me envolveu a mim e aos que iam comigo. E caindo nós todos por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica, dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa te é
recalcitrar contra os aguilhões. E disse eu: quem és, Senhor? E respondeu ele: sou Jesus a quem tu persegues. Mas levanta-te e põe-te sobre os teus pés, porque te apareci por isso, para te pôr por ministro e testemunha tanto das coisas que tens visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te deste povo e dos gentios, a quem agora te envio, para lhes abrirem os olhos e das trevas os converterem à luz, e do poder de Satanás a Deus, e a fim de que recebam a remissão dos pecados e sorte entre os santificados pela fé em mim. Pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial, antes anunciei primeiramente aos que estão em Damasco e em Jerusalém, e por toda a terra da Judéia, e aos gentios que se emendassem e se convertessem a Deus, fazendo obras dignas de arrependimento. Por causa disso, os judeus lançaram mão de mim no templo e procuraram matar-me. Mas alcançando o socorro de Deus, até o dia de hoje, permaneço dando testemunho, tanto a pequenos como a grandes, não dizendo nada mais do que os profetas e Moisés disseram o que devia acontecer, isto é, que o Cristo deveria padecer e, sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, devia anunciar a luz a este povo e aos gentios. E dizendo ele isto em sua defesa, disse Festo em alta voz: és louco, Paulo? As muitas letras te fazem delirar. Mas ele disse: não deliro, ó potentíssimo Festo, antes digo palavras de verdade e de um são juízo, porque o rei, diante de quem falo com ousadia, sabe estas coisas, pois não creio que nada disto lhe é oculto, porque isso não se faz em qualquer canto. Creio tu nos profetas, ó rei Agripa? Bem sei que creis. E disse Agripa a Paulo: por pouco me queres persuadir a que eu me faça cristão. E Paulo disse: provera a Deus que, ou por pouco ou por muito, não somente tu, mas também todos quantos hoje estão ouvindo, e tornaram-se tais qual eu sou, se tornassem tais qual eu sou, exceto estas cadeias. Dizendo ele isto, se levantou o rei e o governador e Berenice e os que com ele estavam assentados, e apartando-se dali falavam uns aos outros, dizendo: este homem nada fez digno de morte ou de prisões. E Agripa disse a Festo: bem podia soltar-se este homem, mas se ele não houvesse apelado a César. Amém, irmãos? Meus irmãos, me perdoem as falhas na leitura, é que minha Bíblia já está muito riscada, muito marcada, e às vezes eu não sei a pontuação. Eu já risquei tudo, e está atrapalhando até a minha leitura, mas vamos continuar assim. A Bíblia de crente é assim mesmo, ela tem que ser bem estragada. Nós estamos estudando o livro dos Atos dos Apóstolos, e desde o início, irmãos, do livro dos Atos dos Apóstolos, Jonas, que eu estou lembrando aos irmãos sobre a importância de nós sermos cheios do Espírito Santo de Deus. Desde o início eu estou lembrando aos irmãos que tudo o que está acontecendo não estaria acontecendo na Bíblia Sagrada se não tivesse acontecido o batismo no Espírito Santo. E juntamente com o batismo no Espírito Santo, se nós não tivéssemos aqui, irmãos, as evidências do genuíno batismo no Espírito Santo. Nós aprendemos que houve o batismo, e a evidência inicial foi o falar em outras línguas. Mas nós aprendemos que haviam outras evidências, Por exemplo, os discípulos que estavam acabrunhados e entristecidos porque Jesus tinha morrido e até porque Jesus tinha ressuscitado, indo embora para o céu novamente, eles agora são cheios de poder e de virtude e se colocam de pé todos, e a Bíblia diz que o apóstolo Pedro profere um grande discurso. Ali a gente vê ousadia, ali a gente vê
né, irmãos, autoridade no falar, a gente vê transformação de vidas, a gente vê, irmãos, muitas coisas interessantes. Um crente cheio do Espírito Santo de Deus, a gente tem aprendido aqui que ele não abre mão de uma vida devocional, que ele não abre a mão de ser um crente fiel a Deus em todas as áreas da sua vida. Não é? Quando a gente fala de ser fiel, algumas pessoas sempre relacionam a uma área específica, mas a fidelidade a Deus é medida, irmãos, em todas as áreas da nossa vida. E chegamos no apóstolo Paulo, que, irmãos, está vivendo um período difícil. Nós aprendemos que o apóstolo Paulo era um homem que se retirava constantemente para orar. Era um homem que tinha um caráter ilibado, ou seja, se olhassem para ele, não teriam do que acusá-lo. Antes, inclusive, pelo testemunho que o apóstolo Paulo deu agora, nós teríamos motivos de sobra. O apóstolo Paulo, ele relata que pertencia à ala mais radical da seita dos fariseus, que perseguiu e quando matavam os cristãos, ele dava voto favorável. A Bíblia diz que ele persuadia os crentes, ele mesmo falando nesse texto, a blasfemarem contra Deus. Né? Ele saiu de rumo a Damasco com carta de recomendação dos principais, dos sacerdotes, para aprisionar cristãos, para maltratar. Então, antes de ter um encontro com Cristo, nós temos muitas coisas do que acusar o apóstolo Paulo. Mas depois que ele teve um encontro com Cristo, ele defende, né, irmão? Ele testemunha: eu tive um encontro com Cristo. Inclusive tem cartas do apóstolo Paulo que ele escreve, como por exemplo a segunda carta aos Coríntios. É uma carta que um dos objetivos é reafirmar a sua autoridade apostólica. Quando questionam que ele não tinha autoridade apostólica porque ele não andou com Jesus, ele escreve e ele diz: eu tive um encontro com Cristo que nenhum de vocês tiveram. Cristo falou comigo no caminho a Damasco. Né? Então ele reafirma a sua autoridade apostólica. E aqui nesse texto que nós acabamos de ler, um dos pontos principais que nós temos que deduzir aqui, irmãos, é que o que o apóstolo Paulo estava passando nada mais era do que uma luta espiritual para impedir, irmãos, que ele não cumprisse a vontade de Deus na vida dele. A vontade de Deus na vida do apóstolo Paulo era que ele chegasse em Jerusalém. Lembra que nós falamos aqui, que ele chegasse em Roma, não é? Semelhantemente, da mesma maneira que você chegou em Jerusalém, importa que você esteja também em Roma. Ou seja, o próprio Deus falou isso para o apóstolo Paulo, né, em um determinado momento. E a luta a partir de agora é para que ele não chegue em Roma. Ou seja, é para que não se cumpra na vida do apóstolo Paulo o propósito de Deus que Deus ordenou para a vida dele. Aqui, irmãos, a palavra de Deus abre os nossos olhos, abre o nosso entendimento. A nossa luta maior e diária, irmãos, não é contra ninguém, contra a pessoa que está do nosso lado. Isso nós já sabemos. Não é contra a carne, não é contra o sangue. A nossa luta diária e maior, irmãos, que nós enfrentamos é para que não se cumpra na nossa vida os planos que Deus tem para conosco. Agora, os planos dele, não é o plano da gente, não. Porque quando a gente fala de plano de Deus também, hoje em dia é interpretado como triunfo pessoal das pessoas, não é? Por exemplo, qual é o plano de Deus na sua vida? Que eu seja muito famoso, não é? Que eu seja ali um popstar na Rede Globo, não é, irmãos? O plano de Deus na nossa vida nunca é que nós sejamos exaltados, mas é que o nome dele seja glorificado aonde nós estejamos. Nós temos que entender isso. No culto matutino essa semana, eu expliquei para os irmãos um pouco sobre oração. E eu disse: irmão, sabe por que muitas pessoas estão se frustrando com a oração nesses dias? É porque eles aprenderam que há poder na oração, né? A oração tem poder. E eu estava explicando para os irmãos, dizendo: irmãos, a oração não tem poder. Quem tem poder é Deus para responder nossas orações. Porque os irmãos ficam com essa história que a oração tem poder, aí eles pensam que pode fazer mágica. Por exemplo, eu vou orar e Deus vai transformar esse microfone numa lagartixa. Vamos lá, vou orar. Senhor, transforma o microfone na lagartixa. E quando abre os olhos, está lá o microfone ainda, não é uma lagartixa. Mas espera aí, mas não tem poder na oração?
E por que não está dando certo minha oração? Não é, irmão? Eu quero esclarecer, não tem poder na sua oração, tem poder no seu Deus. Tem poder no Deus que responde às suas orações. É importante a gente conhecer isso, porque quando a gente orar, a gente não vai confiar nas nossas palavras. Não tem pessoas se frustrando por isso, não é? Tem pessoas se enganando, não é? Tem pessoas que estão se enganando. Se eu orar por você, minha oração tem poder. Não tem, não se engane com isso não. Você tem que orar a Deus e crer que Deus vai operar um milagre na sua vida. Agora o apóstolo Paulo, voltando aqui a esse contexto, entenda, irmãos, que ele estava passando tudo o que estava acontecendo contra ele, é para que ele não chegasse em Roma. Porque Deus tinha mandado ele chegar lá. Importa que a palavra chegasse lá por meio do apóstolo Paulo. Se levantaram muitas coisas. Está aqui, irmãos, o rei Agripa dizendo, eu não vejo o que acusar esse homem. O próprio rei Agripa diz assim, olha, ele podia ser solto agora, se ele não tivesse apelado a César. Como ele apelou a César, ele tinha esse direito, como cidadão romano, ele tinha que ser levado a Roma agora. Se ele não tem mais, peraí, como é que tu apela a César? É porque o rei Agripa não sabia do plano de Deus na vida do apóstolo Paulo. Ele não sabia que Deus tinha que ser glorificado em Roma por meio do apóstolo Paulo. Irmãos, as pessoas perguntam às vezes, mas espere aí, irmã Francineuda, por que a senhora ainda tem que ir para o culto? É crente há 200 anos, sabe cantar os hinos da harpa, tudo. Já leu a Bíblia várias vezes, para que ainda precisa ir para o culto? É porque Deus não, é porque o inimigo que faz essa pergunta, aliás, ele não sabe o plano de Deus na vida da irmã Francineuda. É porque ele não sabe o plano de Deus na sua vida. Não é, irmãos? Sabe por que eu ainda continuo caminhando, irmão? Porque importa que Deus continue a ser glorificado por meio da minha vida. Tem pessoas que dizem assim, você está cansado, os pés estão doendo, não sei o quê. Meu irmão, o que importa isso? Importa que Deus seja glorificado e exaltado. Entenda isso. Deus te escolheu para pregar a palavra, Fábio. Vá lá e pregue com alegria. Não é? Aí vão reclamar, vão falar mal, vão tentar lhe prender. Embora não tenha do que lhe acusar. Mas vai embora e pregue. Aí quando tu fala assim, como é? Para quem tu vai pregar se tu não sabe nem pregar? Né? Porque já disseram isso comigo. Para quem tu vai pregar se tu não sabe pregar? Rapaz, eu não sei. Mas eu só sei de uma coisa, quem me escolheu se responsabiliza e importa que o nome dele seja glorificado. Agora preste bem atenção, irmãos, uma coisa interessante aqui, ó. Algumas coisas interessantes. É porque as autoridades tinham certeza que o apóstolo Paulo era inocente. Eles não tinham dúvida, eles tinham certeza. Sabe por que o apóstolo Paulo estava sendo acusado? Porque ele agora é uma nova criatura. Eu vou dizer uma coisa para vocês que eu digo aos nossos convertidos diariamente quase. Porque diariamente me fazem aquela pergunta, pastor, por que é? Lá vai a velha pergunta, por que é que eu não passava tanta luta quando eu não era crente do que as lutas que eu estou passando agora? Entenda, querido, seus olhos estavam fechados, você estava cego. Você estava pisando na lama sem perceber que estava apodrecido dentro da lama. Agora que você aceitou Jesus, as escamas foram tiradas dos olhos. A lama que você está pisando, que você está vendo, na verdade você sempre pisou nela. O detalhe é que antes você não tinha Deus, agora você tem. Deus está mostrando que é para você sair da lama o quanto antes. Irmãos amados, eu quero falar, as autoridades sabiam que o apóstolo Paulo era inocente. Tinham certeza, acusavam o apóstolo Paulo, os judeus, sabe por quê? Porque antes o apóstolo Paulo apoiava os erros deles. Apoiava, matava os cristãos, mesmo eles sendo inocentes. Mas agora que ele aceitou Jesus, irmãos, ele é uma nova criatura. Ele não compactua mais com as coisas erradas. Irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês. Sabe por que meio mundo de gente não gosta de mim? E eu sei que da maioria de vocês também, é porque nós não compactuamos com coisas erradas. Aleluia. Sabe por que algumas vezes na minha vida me tiraram de determinados lugares, irmão Jolei, e me botaram para fora mesmo, me botaram para correr de lá? É porque quando eu descobri o erro, eu digo, não, isso aqui está errado, não vai continuar assim. Enquanto eu estiver aqui, vai ter que consertar.
E aí, meio mundo de gente que se beneficiava daquelas coisas erradas, ficaram com raiva. Vamos tirar esse homem daqui logo, ele é doido. Doido não, ele é crente. O evangelho é loucura, mas é para os que perecem, irmãos. Para os que vão para o céu é poder de Deus para a salvação. Não esqueçam essas verdades, irmãos. Não esqueçam, não se corrompa com as coisas desse mundo. Permaneça na presença de Deus. É melhor, meu irmão, estar na presença de Deus. Todo mundo sabia que o apóstolo Paulo era inocente. Espera aí, eu queria que você conhecesse o apóstolo Paulo. Irmão, olha só o testemunho que o governador Festo estava dando do apóstolo Paulo para o rei Agripa. Eu queria que você ouvisse esse homem. Será, irmão, que se olharem para a gente, olha só, será que se olharem para a gente, as pessoas vão olhar assim, eu queria que você conhecesse Mário Sérgio. Será que as pessoas vão dizer isso acerca da gente? Será que estão dizendo isso? Eu queria que vocês conhecessem Michael, que vocês conhecessem Manassés. Ah, como eu queria que vocês conhecessem Jonas. Será que estão falando isso acerca da gente, irmãos? Porque assim, nos rejeitam, mas só falam isso de pessoas que dão testemunho. Ninguém pega uma pessoa desconvertida e diz assim, eu queria que você conhecesse aquele desconvertido, desajeitado. Não, ninguém diz, só diz de pessoas que são crentes. Agora tem algumas coisas aqui interessantes para nós, tem várias coisas interessantes para nossa reflexão. Primeiro, irmão, o rei Agripa, ouvindo falar do apóstolo Paulo, ele ficou impressionado. Olha que coisa interessante, versículo 22 ele chega a dizer, então Agripa disse a Festo, bem quisera eu ouvir também esse homem. E ele disse, amanhã o ouvirás. Porque ele ficou impressionado com a história do apóstolo Paulo. Não é interessante quando as pessoas se impressionam com a nossa história? Não é, irmão? Cada um da gente tem uma história de vida e uma história do encontro com Cristo. Veja que coisa maravilhosa é quando as pessoas se impressionam do que nós temos para falar sobre elas. Olha, está vendo aquele rapaz ali, valia nada. Agora voltou para Jesus, agora é uma nova criatura. Olha o que mudou na vida dele. E as pessoas se impressionaram. Meu Deus, como eu queria conhecer esse homem. Você observa, versículo 27. Porque me parece contra a razão enviar um preso e não notificar contra ele acusações. Olha o que o governador está dizendo acerca do apóstolo Paulo. Ele tem que ir preso lá para Roma, ele tem que ir preso lá para César. Mas o que eu vou escrever acerca dele para César se eu não tenho do que acusá-lo? Vocês estão entendendo, né, irmão, a importância do crente se manter crente, de não abrir exceções. Esse final de semana, teve 2 pessoas que ficaram chateadas comigo aqui. Mas, irmãos, eu estou fazendo o meu papel, eu vou dizer. Eu olho daqui, está a irmãzinha querendo reger o conjunto, com 3 correntes no pescoço, com um anel em cada dedo. Não é verdade? Com um anel em cada dedo, toda desconcertada, todo mundo dentro do padrão, só aquela figura fora do padrão, querendo ainda se destacar. Eu disse, não, você é bem-vinda na igreja, fica lá no teu lugar, no banco, ninguém vai mexer com você. Agora, para reger o conjunto, tem que ter um padrão. E quando eu fui servir a ceia, não sei se alguém percebeu, quando eu disse assim, cuidado, irmãos, porque nós somos membros do corpo. E quando mexe no membro do corpo, nunca mais ele volta a ser o que ele era antes. Eu até falei aqui, Adriano estava sentado ali, atrás, nesse banco do meio ali, atrás de Tiago, e eu falei assim, lembra, Adriano, é da sua área, lembra quando uma pessoa pinta o cabelo, que começa a sair a tinta, não vai ficando uma coisa feia, né? Vai ficando branco, vai ficando cabelo com várias cores. Eu sei que a minha mãe é cabeleireira, minha mãe Emília, eu falei isso aqui. A tinta vai sair, aí tem que pintar de novo. Nunca mais pode ficar sem pintar. Você vai ficar a coisa mais horrível do mundo. O povo faz cirurgia em algum órgão do corpo, faz transplante, ou seja lá qual o que for. Nunca mais o corpo é igual. Tem que tomar remédio o resto da vida. É verdade, irmão. Irmão, eu vou dizer uma coisa para você. Não queira precisar de remédio para você continuar vivo. Porque só sabe o que é isso quem precisa.
Está aí os irmãozinhos que tomam remédio, tudo orando, pedindo para Deus tomar o remédio. Mas tem um bocado de gente sadia, querendo estragar, querendo se estragar, porque não sabe como é ruim, meu irmão, tem que consertar depois. Eu estou falando que eu sou pastor da igreja. Eu tenho que levar você à presença de Deus. Irmão, você é órgão não é de qualquer corpo, não. É do corpo de Cristo, meu irmão. É da igreja que Jesus vai voltar um dia para levar para o céu. Não deixe ninguém costurar você, não, irmão. Não precisa disso, não. A um danado servo de Deus precisa botar um diadema para pregar a palavra de Deus. Vai te converter, rapaz. É verdade, precisa não, meu irmão. Precisa não. Hoje em dia não tem mais nazireu, não, meu irmão. A salvação é por meio de Jesus Cristo e não tem outra salvação. Não tenho mais falar essas coisas, mas eu tenho que falar. Que coisa boa, irmão. Vão mandar o apóstolo Paulo preso, mas cadê a carta contra ele? Se mantenha santo, irmãos. Se mantenha santo. Vai doer, as pessoas vão rejeitar. Vão dizer assim, eu não quero você, Gerson, porque você é feio, você é muito quadrado. Meu irmão, eu vou fazer. Eu nunca disse isso antes, mas nunca pensei que eu fosse dizer. Eu prefiro ir para o céu quadrado, meu irmão, do que ir para o inferno redondo ou de qualquer outra forma que o Satanás está tentando colocar na cabeça do povo hoje em dia. Não queira, mantenha-se santo, mantenha-se, irmão, limpo, mantenha-se puro na presença de Deus. Eu estou falando isso porque eu sou pastor assembleano, meu irmão, cheio do Espírito Santo de Deus. Mantenha-se santo como o seu Deus é santo. Aleluia! Preste atenção, uma coisa interessante. É porque o rei Agripa agora vai ouvir o apóstolo Paulo. Tem uma coisa interessante aqui, ó, que eu achei nesse texto. É lá no versículo de número, agora no capítulo 26. Lá no versículo de número, deixa eu achar aqui. Lá no versículo de número, não vou falar, porque os irmãos acham primeiro que eu e roubam a minha bênção. Aqui, versículo 22, capítulo 26, versículo 22. Diz assim, ó, olha que coisa interessante. Mas alcançando o socorro de Deus, ainda até o dia de hoje, permaneço dando testemunho. Olha que coisa interessante. O apóstolo Paulo dizendo, alcançando o socorro de Deus, ainda até o dia de hoje, permaneço dando testemunho. Aí ele diz, tanto a pequenos como a grandes. Veja o que eu estou falando. O apóstolo Paulo diz que pela graça de Deus, mantém-se santo. Ou seja, mantém-se dando testemunho. Tantos a pequenos a grandes. Aí ele dá o segredo aqui. Aí ele diz assim, ó, não dizendo nada mais do que o que os profetas e Moisés disseram que devia acontecer. Aleluia! Olha que coisa interessante aqui, irmãos. Olha do que o apóstolo Paulo precisou para se manter santo. Ele não precisou de qualquer artimanha desse mundo. Não precisa disso. Olha o que ele disse. Ele disse assim, ó, vou repetir a segunda parte. Ele diz, não dizendo nada mais, ou seja, não acrescentei nada. Não dizendo nada mais do que o que os profetas e Moisés disseram que haveria acontecer. Ou seja, o que foi que o apóstolo Paulo tomou por referência para ser um homem santo? A palavra, muito bem, João. A palavra de Deus. Está vendo coisa bonita, irmãos? Está lá o apóstolo Paulo dizendo, ó, eu não precisei fazer mais nada, irmão, só basta ler a Bíblia. Aí ele diz lá no versículo 23, isto é, que o Cristo devia padecer, e sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, devia anunciar a luz a este povo e aos gentios. Mas peraí, o pastor está mandando a gente ser santo, mandando a gente dar testemunho. Aí já teve pessoas dizendo, não, é porque você é pastor, você tem que ser santo, mas eu não tenho que ser tão santo, não. Não, mas é coisa do adversário. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo. Ele diz assim, ó, que a única coisa que ele se limitou a fazer foi observar o que os profetas e Moisés falaram. E ele diz lá no final do versículo 23, ó, que devia anunciar a luz a este povo e aos gentios.
Ou seja, irmãos, qual é a nossa obrigação como crentes? Ser luz, irmãos, para os povos. Vão chamar a gente, não vão chamar a gente quadrado? Não, deixa para lá, deixa chamar. Mas importa, irmão, que nós sejamos o quê? Luz. São quadrados, mas quando precisa de oração, vem para onde? Não é, irmão? Esses crentes, eu não suporto. Teve alguém da vizinhança, logo quando eu cheguei aqui, hoje é meu amigo, mas teve alguém da vizinhança que disse, eu não aguento mais ouvir a voz desse homem falar. Depois ele mesmo me confessou. Hoje gosta de mim. Diz que gosta, né? Eu estou orando para ser verdade. Diz que gosta. Agora, sabe qual foi o divisor de águas? É porque alguém se endemoniou lá na casa dele. Daí adivinha quem foi que ele chamou? Não suportava ouvir a voz. Se endemoniou, bateu na porta da igreja desesperado. Pastor, tem uma pessoa lá em casa que está quebrando tudo, gritando feito um animal. Disseram que tem que chamar o pastor da igreja. Eu digo, eu vou, meu irmão. Lógico que eu não disse isso ao homem. Não é? Lógico que eu não vou alimentar isso no meu coração, mas se eu não fosse crente, eu dizia, eu vou, meu irmão, com minha voz abusada mesmo, não é? Falando do Deus que você não gosta, mas eu vou. Cheguei lá da porta dele, sai, Satanás, o camarada caiu lá, ficou bom, pronto, vou para casa, está resolvido. Não é, irmão? Falem mal, mas ninguém pode dizer que não precisa do Deus dessa igreja. Sabe por que eu fiz aquilo e saí, irmão? Porque não é para eu ser glorificado, não, mas importa que o nome de Deus seja glorificado na minha vida. E o apóstolo Paulo diz, para ser luz a este povo, e também aos gentios, para ser luz aos judeus e aos gentios. Os judeus que acusavam, o apóstolo Paulo diz, eu tenho obrigação de ser luz para eles. Agora, por que tem gente que não quer mais ser luz, irmãos? Tem pessoas que fazem as coisas de propósito, vocês já viram isso? Tem pessoas que fazem as coisas de propósito, mas eu não vou deixar de pregar a verdade por causa disso. Eu falei, mês passado, eu disse, irmão, mês do São João, que coisa ridícula, um crente que fala língua estranha, não é, irmão, se vestir de matuto, desenhar um bigode, botar uma costeleta assim, desenhada, vestir uma roupa quadriculada e sair falando besteira, tomando quentão, depois dizer que está profetizando na igreja. Como é que pode uma serva de Deus cheia do Espírito Santo fazer umas trancinhas e pintar o dente de preto? Até na canjica de irmã Francineira eu falei mal. E eu disse a ela, se a senhora fizer canjica no São João, vou meter a boca na igreja. Faça outra época, não faça no São João não, porque no São João é sacrificado a ídolo. Os irmãos mais fracos vão ser levados à idolatria, é verdade. Vão comer sacrifício de ídolo. Eu disse ou não disse a senhora? Disse, meu irmão, porque eu não perdoo ninguém. Eu estou com a palavra de Deus, porque é isso que vai nos levar para o céu. Ser luz, meu irmão, para todo mundo. Agora, olha a coisa bonita, eu já tenho que terminar. Mas olha a coisa bonita. Olha o versículo 16 do capítulo 26. É porque diz assim, ó. Mas levanta-te e põe-te sobre os teus pés. Jesus falando com o apóstolo Paulo. Quando naquele encontro, né? Relatando o encontro que teve com ele no caminho de Damasco. Olha como Jesus falou com o apóstolo Paulo. Né? A gente já sabe disso. Põe-te sobre os teus pés. Mas aqui que eu queria chegar. Porque te apareci por isto. Olha o motivo pelo qual Jesus apareceu ao apóstolo Paulo. Eu apareci para você por isto. Aí ele diz, para te pôr por ministro e testemunha, tanto das coisas que tem visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda. Por que Cristo lhe chamou, João? Você a partir de hoje tem que saber isso da ponta da língua. Por que Jesus lhe chamou? Por que Jesus lhe escolheu? E ai de você, João, se você não aprender. Marca aí o versículo de número 16 do capítulo 26. Jesus me chamou para me pôr por ministro e testemunha. Glória a Deus. Eu tenho a obrigação de falar de Jesus, de anunciar boas novas aos judeus e aos gentios. Olha que coisa maravilhosa. Jesus nos chamou para isso. Guarde isso aí para você. Por que Jesus nos chamou? Por que eu tenho que ser santo? Porque o pastor endureceu o discurso, chamando a atenção para a santidade. Porque como é que eu vou ser testemunha e ministro, irmão, se eu não tenho testemunho? Mas isso não é opcional, isso é um mandamento. Não é, irmãos? Para quem pensa que mandamento bíblico são só aqueles lá do Monte Sinai,
Não são, está aqui o mandamento. Jesus nos escolheu para sermos ministros e testemunhas. Peraí, somos cheios do Espírito Santo? Ô Cleverson, eu vou lhe fazer uma pergunta daqui, você que é um homem intelectual. Preste atenção, pode eu ser cheio do Espírito Santo se eu não for testemunha e ministro de Deus? Não pode, irmãos, porque o batismo no Espírito Santo não é para isso, irmão Jolei. Para eu não é poder e virtude, mas não é virtude para eu sair de lá como um Pokémon, não é? Dando um golpe assim de um raio, como é que chama, João, o golpe do Pokémon? Pikachu, não é? Não é? Deus não me encheu do Espírito Santo para eu sair por aí cuspindo fogo feito um dragão, né? Recebe aí, Michael, um fogo, ó, pum. Não, Deus me chamou para isso não, irmão. Deus me chamou. Quem derramou fogo foi Deus, não é eu que tenho que derramar fogo em ninguém, não. Se você acha que você tem que andar por aí jogando fogo nos outros, é fogo estranho, meu irmão. É verdade. O fogo genuíno, ele provém de onde, ó? Ele vem da parte de Deus, irmão. E se não for da parte dele, não queira não. Né? Agora, qual é a nossa função? Nós que recebemos o fogo do Espírito Santo é ser testemunha. Não é poder e virtude, irmão, para anunciar as boas novas. Está lá, o versículo 16. Aí o versículo 17 diz assim, ó. Livrando-te deste povo e dos gentios a quem agora te envio. Aí o versículo 18, olha que coisa bonita. O versículo 18 a gente pode dividir em várias partes. Vá acompanhando aí, vá marcando, João, para você pregar depois. Versículo 18, olha só. Para abrir-lhes os olhos. Lembra o que eu falei agora há pouco? Quem está em pecado, como é que estão os olhos? Fechados. Não enxerga a verdade. Está pecando e está se enchendo de prazer no pecado. Quer ver uma coisa? Eu passei por uma experiência em uma igreja lá em Natal. Eu já era casado com o Thaís, não sei se eu era noivo ou já era casado. Naquela igreja que eu preguei. E um homem que era foragido da justiça se entregou. Éramos noivos, né? Ele se entregou à polícia. Ele cometeu um crime no estado de São Paulo e fugiu para Natal. E lá, Jonas, eu falei sobre o arrependimento. A pregação foi sobre arrependimento. E eu mostrei para os irmãos, assim como eu estou falando hoje, como é importante se arrepender. O que a pessoa que se arrepende deixa alcança. Eu dizia, alcança misericórdia. O que é misericórdia? E poucos dias depois, a mulher daquele homem ligou para mim. Daí disse assim, olha pastor, eu estou ligando para o senhor para dizer que só acabou com minha vida. Só acabou com minha vida. Acabou com minha casa. Minha casa está em desgraça por sua causa. Eu disse, misericórdia, Jesus. Eu não devia ouvir essa ligação. Eu disse, mas o que foi que eu fiz, irmão? Lembra que o senhor pregou lá na congregação esse final de semana? O senhor pregou sobre arrependimento? O senhor iludiu meu marido com suas palavras de um jeito que meu marido era foragido da polícia, fez uma alteração no rosto, tirou o bigode, raspou a cabeça para ficar diferente, ninguém conhecer ele. Daí ele, sabe o que ele fez hoje? Na segunda-feira, aliás, depois da pregação, ele foi lá e se entregou à justiça. E disse para ela assim, olha, eu não sei o que vai acontecer a partir de agora, mas eu quero ir para o céu, eu quero alcançar a misericórdia da parte de Deus. E ela disse, ele foi lá e se entregou, sabe onde está meu marido? Imediatamente mandaram ele para o presídio. Está preso lá, eu estou aqui passando necessidade com meus filhos. Ela meteu a boca, pá, em mim. E bateu o telefone, Jesus, o que é que eu vou fazer? Eu vou orar por aquele homem. Vou orar. E comecei a orar, mais ou menos um mês depois, aquela mulher ligou para mim de novo. Aí ela disse assim, é o irmão Mário Sérgio? Eu disse, espera aí que meu marido quer falar com o senhor. Eu não conhecia, eu não sabia mais irmã Maria, que era a voz dela. Mas ela disse, meu marido quer falar com o senhor. E ele chorando disse assim, olha, eu vou dizer uma coisa ao senhor. O senhor não me conhece não, mas eu sou lá daquela igreja que o senhor pregou sobre arrependimento. Eu me entreguei à polícia porque eu era foragido da justiça, cometi um crime. Eu tirei a vida de uma pessoa inocente. Foi um crime de latrocínio, assalto, roubo seguido de morte. Ele disse assim, olha, eu me entreguei à justiça, me levaram para o presídio, fui humilhado, mas eu tinha no meu coração, Senhor, eu vou ser humilhado, eu vou sofrer a dor do meu pecado,
mas eu vou me arrepender hoje. Eu quero viver diferente, eu quero ter misericórdia da tua parte. Ele disse, olha, eu quero dizer uma coisa assim, a melhor coisa que existe na vida de um crente, eu vou testemunhar isso para o resto da minha vida, é ele andar em conformidade com a palavra de Deus. Porque ele disse assim, sabe o que aconteceu? Quase um mês depois, o diretor do presídio olhou para mim e disse assim, eu estou vendo que você é um homem de bom comportamento, você vai trabalhar comigo no meu escritório. Ele disse, ele já me tirou lá do meio dos outros demais detentos e me deu um privilégio de trabalhar com ele. Ele disse, 2 dias depois ele chegou e disse assim, olha, está tendo um surto aí de uma doença contagiosa dentro do presídio e eu tenho que mandar alguns para casa. E aí, por causa disso, alguns vão sair incondicional, não vão ficar presos, vão responder em liberdade. Daí olhou para ele e disse, eu não sei por quê, porque você estava foragido, não tinha cumprido pena. Não é? Foi condenado e fugiu. Mas eu não sei por que o seu nome está na lista da condicional. Você está livre, vai para casa. Vai pagar a pena, mas em casa, liberdade. Ele ligou para mim e disse, olha pastor, vale a pena. Eu quero dizer uma coisa a você, irmão. Não queira andar na cegueira do pecado. Se houver alguém aqui que esteja em pecado, irmão, se arrependa e deixe o pecado hoje. Porque Jesus nos chamou, irmão. Aí a Bíblia diz no versículo 18, para abrir os olhos dos pecadores. Olha que coisa maravilhosa. Aí diz assim, ó, a segunda parte, e das trevas os converteres à luz. Olha qual é a nossa missão. Porque eu não vou comentar cada ponto desse, porque eu já tenho que terminar o culto. Mas você concorda comigo que tem pessoas que no lugar de trazer pessoas para a luz, leva para a profundidade? Não é a nossa função. A nossa função está aqui. Vai sublinhando, João, para lhe abrir os olhos. Segundo, das trevas os converterem à luz. Terceiro, e do poder de Satanás a Deus. Tirar, meu irmão, dos ardilhões do inferno e conduzir essa pessoa a Deus. Uma irmã me procurou aí dizendo que não suportava participar do culto. Eu disse, irmã, a sua luta está aqui, ó. É porque quando a senhora passa a luta, no lugar de a senhora chamar Deus, a senhora chama o outro lado. Faz o seguinte, a partir de hoje, ela, baseado nessas pregações aí, Jaziel, que não é a sua, mas a pregação desse povo aí, que prega e não lê nem a Bíblia, acha que está brincando, que Deus não está olhando para a igreja, não é? Ela, quando passava a luta, dizia, sai menino daqui, vai embora, não sei o que. As mulheres, tu está dando ibope para quem quer tomar a glória de Deus. Quando você estiver passando luta, pare de falar isso, diga assim, chega aqui, Deus, resolve o meu problema, cura, me leva para perto de ti. Irmão, é o conselho que eu quero dar para vocês. Quando vocês forem pregar, forem falar para alguém, uma das nossas funções, Jonas, está aqui, livrar as pessoas do poder de Satanás e levá-las à presença de Deus. Quer ver? Outra coisa, eu vou falar. Olha o quanto a gente poderia pregar só nesse versículo. A fim de que recebam bem a remissão dos pecados. Aí você marca. Quer ver mais uma, Fábio? Está aqui, ó. E sorte entre os santificados pela fé em mim. Tá certo? Lembre-se que a salvação, irmão, é pela graça. Não é? Salvação não é pela fé. Tem gente boa pregando isso aí nas lives, né? Dizendo que a salvação é pela fé. Tá. Então faz o seguinte, ó, a salvação é pela sua fé. Então acredite que você dá 10 cestas básicas, você vai ser salvo depois. Acredite que você andar 10 quilômetros com peso na cabeça, depois você vai ser salvo. Acredite, continue acreditando nisso. Eu li essa semana que um povo aí cortou uma árvore e apareceu uma imagem semelhante à imagem de Jesus. É a imagem do santo, né? Que se atribui a Jesus. E está no jornal isso. Se vocês quiserem ler, está lá no G1. Depois eu posso até mandar um link para vocês que eu guardei a matéria. Agora tem o seguinte, o que tem de gente já, irmãos, fazendo promessa na frente desse tronco com a imagem de Jesus. Porque são pessoas que acreditam que a salvação é pela fé. Não é. A salvação é pela graça. Quem pode nos salvar além de Cristo?
Agora a fé é o meio, irmãos, para nós alcançarmos a graça. Não é verdade? Não confunda. A fé é o meio, a fé não é a salvação, a fé é o meio para nós alcançarmos a salvação. A salvação está em Jesus. Efésios 2, 8 e 9. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vocês, isso é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Não está escrito na Bíblia isso? Está escrito na Bíblia, é um texto clássico da Bíblia Sagrada. Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. Agora, para eu terminar, irmãos, olha o que o apóstolo diz. O apóstolo Paulo diz, ele diz, pelo que, ó rei Agripa, eu não fui desobediente à visão celestial. Não fui desobediente. Irmão, você quer ter um encontro com Cristo? Todo mundo sonha em ter uma visão que assim vem do anjo. Não é? É uma coisa que é sonhada pelos pentecostais, ver anjo no meio da igreja. Isso não é pecado não, crer nisso, não é? É assim ser usado, e quando orar por alguém, Deus curar aquela pessoa. Agora você veja por que Deus usava o apóstolo Paulo. Olha o que ele afirma com convicção. Ele diz, ó rei Agripa, eu não fui desobediente à lei celestial. Parece duras, irmãos, as minhas palavras aqui. Não é? Parece, mas é porque eu estou falando segundo a Bíblia. Quer ser usado por Deus, irmão? Não pode se desviar do caminho celestial. Em nome de Jesus, eu quero falar para vocês. Em nome de Jesus, pessoas estão sendo libertas hoje, aqui neste lugar. Em nome de Jesus, essa palavra ela vai bater como, sabe, quando eu era mais jovem, eu já vi, aqui no sul chamam aquele pássaro de araponga. Eu não sei se vocês já viram. Irmão Júlio, você viu como é terrível você ouvir uma araponga de perto? Porque o canto dela é assim, como se fosse batendo no ferro. Né? Lá no Nordeste chama ferreiro. Já viu, Maicon? Ele fica batendo assim, como quem bate no ferro, e não para na região, é o tempo inteiro. Imagina se ela passar o dia ouvindo alguém batendo no ferro, assim, no seu pé do vidro. Tinha um homem que criava um bicho daquele atrás da minha casa. Eu lembro que os vizinhos fizeram um baixo assinado para soltar aquele passarinho. E eu levar para a polícia. O homem disse, não, deixa que eu solto. Aí abriu a porta da gaiola e o bicho foi embora. Vez por outra a gente ouvia ele cantando no morro. Aí agora não, vamos pagar o menino para jogar uma pedra de baladeira, que ele não canta mais na gaiola, mas o bicho não foi embora. Né? Então vamos jogar pedra para ele ir para longe. Mas eu quero dizer, essa palavra aqui, irmão, ela vai martelar na cabeça de crentes essa noite. Assim como araponga. Pem. Aleluia. Vou dizer, não vou além disso não. Até estou com vontade de falar, não vou falar além disso não. Sabe? Mas você vai martelar, irmão. Mas Jesus vai libertar, aleluia. O versículo 20, o apóstolo Paulo diz assim, ó. Antes anunciei primeiramente aos que estão em Damasco e em Jerusalém, por toda a terra da Judéia, os gentios, que se emendassem e se convertessem a Deus. Olha a pregação do apóstolo Paulo. Diga aí, Marcos, como era dura. Ele disse, eu anunciei a todo mundo. O que ele anunciou? Joãozinho, meu querido Joãozinho. Não é? Você é tão lindinho, João. Venha cá para eu lamber seu cabelo. Venha não, fica aí. Venha cá para eu lamber seu cabelo, João, porque você é tão bonitinho. João, não precisa você sair do pecado. Não, João. Venha como você está, João. Fica aí, João, você é muito lindo. Fique onde você está. Sua namorada, eu já vou dizer, não vai lhe querer, porque ela é crente, só quer rapaz crente. Vai acabar o namoro. Mas assim seria se eu fosse um camarada frouxo. Se eu dissesse assim, eu estou pegando João como exemplo, mas vocês estão entendendo. Ô João, não precisa, João, vem. Mas o apóstolo Paulo, ele pregando, ele disse, olha o que ele pregava. Ele mandava que o povo se emendasse e se convertesse a Deus. Está escrito muito claro aqui, irmão. Não é, olha aqui, para tu pregar aí. Quando tu estiver pregando, o povo vai dizer, pronto, enlouquecer. Não, está na Bíblia. O apóstolo Paulo pregava, e olha aonde ele pregou isso. Ele não só pregou as pessoas que ele conhecia. Eu conheço o Tiago, vou dizer, Tiago, se emenda, rapaz. Não, olha onde ele pregou. Ele diz, eu preguei em Damasco, em Jerusalém, e em toda a terra da Judéia, e aos gentios.
Ou seja, em todos os lugares que eu fui, eu não mudei. Eu era o mesmo apóstolo Paulo. E eu pregava, se emendem e se convertem a Deus, fazendo obras dignas de arrependimento. Veja, irmão, que discurso duro. Mas isso aqui, irmão, eu vou dizer uma coisa a você. Vai soprar um vendaval amanhã, mas vocês não serão tragados pelo vendaval. Sabe por quê, meu irmão? Porque vocês ainda aprendem a genuína palavra. Não é, irmão? Quando eu era mais jovem, minha mãe fazia umas feijoadas, metia girimum dentro. Às vezes ficava aquele feijão doce, sabe? Com tanto girimum dentro. E botava girimum, e giló, e machixe, e obrigava a gente a comer aquele negócio. Pensa uma coisa ruim. Né? Tem um abuso de tanto girimum. É verdade. Mas ela dizia assim, meu filho, eu quero ver através de você. Coma, vai lá tomar suco de laranja com mastruz. É ruim, meu irmão. Toma um pouquinho do suco verde, para ver. Né? Para tu ver uma coisa, como é uma prova. Mas eu vou dizer uma coisa, não tem ameba que resista. Eu não é, meu irmão. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Vai soprar o vendaval. Mas crente nessa igreja não vai cair, meu irmão. Porque ainda é servido aqui, meu irmão, feijão com jabá e girimum. Suco de laranja sem açúcar e mastruz nos coros. Não, irmão, não é bom de tomar, não. Mas eu vou dizer, a doença não pega. O coronavírus vem, olha e diz, aqui não tem brecha para mim, vai embora. É verdade, irmãos. Agora eu vou terminar, presta atenção, vou terminar. Porque diz assim, uma vez o irmão orou por mim, Jesus livre o pastor todas as dores. Quando ele está com dor, perigo. Não é dor não, meu irmão, eu tenho orado esses dias. Aí o apóstolo Paulo, ele fala, para concluir, eu só quero mostrar na palavra que eu comecei falando. Porque o versículo número 21 diz assim, por causa disto, os judeus lançaram mão de mim no templo e procuraram matar-me. Olha que coisa maravilhosa. Nós entendemos, sabe por que chamam, apontam o dedo, Zé? Sabe por que se levanta tanta coisa na sua vida? É porque tu é crente, rapaz. Não tem outra explicação. Vai tu se desviar? Porque eu vou dizer uma coisa, se desviar, ninguém vai lhe acusar. Antes vai lhe levar de mal a pior. Agora, enquanto você for crente, vai ter gente para lhe acusar. Agora eu vou terminar entregando um recado de Deus para você. Porque a Bíblia diz assim, ó. Olha só o que o apóstolo Paulo diz. O versículo 22 começa com mais. Uma conjunção adversativa. Né? É tipo assim, vai estar com nuvem, mas não vai chover. Né? É como se contrariasse o que aconteceu anteriormente. Então o apóstolo Paulo ele diz no versículo, por causa disso os judeus me lançaram mão de mim no templo e procuraram matar. Aí o 22 diz, mas, daí tem uma vírgula, mas, alcançando o socorro de Deus. Olha, irmão, se você entender, você já vai dando glória. Porque ele diz assim, mas, alcançando o socorro de Deus. Olha a coisa bonita que está na Bíblia Sagrada. Ainda até o dia de hoje permaneço dando testemunho. Para quê? Olha só, permaneço dando testemunho tanto a pequenos como a grandes. Não dizendo nada, né, irmão? Nada mais do que os profetas e Moisés disseram que havia acontecer. Preste atenção, irmãos. Vão acusar, vão querer até matar. Mas por causa do nosso Deus, irmãos. Aleluia. Mal nenhum chegará à nossa vida. Nem praga nenhuma em nossa tenda. Descansa em Deus, irmão. Descansa em Deus. Mas procuraram matar, não se preocupe não. Mas olha, quase conseguiram, me fizeram sair dali. Não, você não saiu dali porque eles expulsaram. Você saiu de lá porque Deus não lhe queria lá, irmãos. Vocês sabiam, eu vou falar uma coisa que vai chocar algumas pessoas aqui. Posso falar? Diga amém. Porque assim, Deus cuida da gente a um ponto, a certo ponto, que Ele às vezes nos tira de pessoas que não nos merecem. Você sabia disso, irmão? Às vezes, Deus lhe tira do meio de lugares, porque determinadas pessoas, irmão Jolei, não lhe merecem. Aleluia! Eu não estou dizendo isso para lhe engrandecer, não. Estou dizendo isso para você entender o quanto Deus cuida da sua vida. Aleluia.
Porque às vezes a gente se frustra, né? Mas eu não entendo por que eu saí de lá. É porque o melhor lugar para você estar não era lá, era aqui. É porque foi Deus que lhe colocou aqui. Aí o apóstolo Paulo ele diz, mas alcançando o socorro de Deus. Aí ele diz, ainda até o dia de hoje permaneço dando testemunho. Se preocupe não, irmão. Deus cuida de você. Aleluia. Diga aí, José, Deus cuida de você. Diga que coisa interessante. Deus cuida de você. Diga aí, Jonas. Diga aí, uma coisa maravilhosa, né? Deus cuida de você, meu irmão. Viu, Adriano? Deus cuida de você, Michael. Deus cuida de você. Né? Olha, a gente está vendo isso na palavra. Né, irmão? Ele diz, ainda hoje permanece dando testemunho. Ou seja, Deus cuida da gente, irmão, e nos sustenta de pé. Aleluia. Deus cuida da sua vida. Eu não estou falando isso para brincar não, Michael. Até hoje Deus tem cuidado de você. Por isso que você está de pé. É verdade, irmão. Vou terminar agora, mas eu tenho que dizer. Até hoje, João, até hoje, sabe? Até hoje, irmão Jolê, irmão Fábio, Deus tem cuidado de você. Tem ou não tem? Quanto menos espera, a porta se abre, não é? De onde menos espera que vem, de repente está lá. Irmão Fred, tem faltado alguma coisa? E nunca vai faltar. Tá ali, irmão Júnior diz que não tinha pandemia. Mas da pandemia para cá o dízimo aumentou 150%. Deus cuida ou não cuida, meu irmão? Eu estou pregando um Deus verdadeiro, irmão, que não leva em conta o dinheiro, nem cargo, nem posição. Eu estou pregando um Deus que nunca perdeu a batalha. E a sua palavra é como a navalha que corta sem distinção. Eu estou pregando um Deus soberano, forte, que tem poder sobre a morte, e pôs de lá e ressuscitou. E na cruz ele mostrou que é capaz, pois ele derrotou Satanás e a sua cabeça esmagou. Eu estou pregando um Deus, meu irmão, que ninguém consegue impedi-lo. Ele é forte. Ninguém consegue, João, impedi-lo a operar. Sabe por quê? Porque a porta que ele fecha, ninguém